Olá, bem-vindos outra vez à República Popular das Letras. Hoje nós vamos conversar com Amnéris Santiago, jornalista e poeta. Está aqui em Brasília desde 1977, vinda da Paraíba. Oi, Amnéris, é um prazer recebê-la aqui hoje para a gente conversar sobre o seu extenso trabalho. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você e com todos os que estão nos acompanhando. E é sempre um grande prazer falar sobre literatura. Ótimo. Então, eu sei que você já escreve desde criancinha, você vai contar essa história para nós. Você veio para Brasília, tornou-se jornalista e começou a publicar um monte de livros de poemas aqui em Brasília. Depois fez um mestrado em turismo e lançou recentemente um guia chamado Roteiro Geopolítico Isso. de Brasília. Geopoético. Geopoético, desculpe. Roteiro Geopoético de Brasília, um nome que o Goethe certamente acharia maravilhoso, né? Que é a poesia da terra. Exatamente, é a viagem do homem pelo planeta. Na verdade, a geopoética é o amor pela beleza da Terra. O amor pela Esse beleza da terra. vínculo, essa raiz que o homem tem com o planeta Terra. O nome vem daí. Que coisa interessante. A gente podia começar por esse roteiro geopoético de Brasília, que é uma novidade na sua carreira, Sim, porque você fez um mestrado em turismo na UNB, não é? E exatamente. a partir desse curso é que você resolveu fazer esse roteiro, não é isso? Exatamente. Na verdade, eu tenho uma carreira como jornalista e no jornalismo público. E eu venho de uma longa carreira no ramo da literatura. Poesia, eu tenho uma novela que, na verdade, não é uma novela, eu descobri depois que aquilo era prosa poética, não era uma novela. E aí, depois eu fiz poesia em si e enveredei pelo caminho também da prosa. Eu tenho até um livro chamado 50 Crônicas de Brasília, que a crônica, ela me é muito, é uma grata surpresa na minha vida. Eu nunca tinha escrito crônica, mas quando eu estava fazendo um outro livro, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, que é um livro que eu escrevi um texto por dia, durante 180 dias, a crônica, ela surgiu naturalmente dessa experiência literária. E quando eu me aposentei, eu resolvi voltar para a UNB, a velha UNB, onde eu estive por 7 anos na minha juventude, fiz 2 cursos, fiz letras e jornalismo, e passei ainda pela antropologia e sociologia, porque a gente tinha uma coisa muito legal na UNB, que era poder transitar pelos cursos. Era uma coisa chamada dupla opção. Então, você podia concomitantemente com o seu curso, fazer outros. E foi uma aventura naquela universidade tão grande que eu não queria nem sair de lá. Eu interrompi por 1 ano meus estudos para. Eu morei um tempo em Londres e voltei para a UNB, mas assim, quando eu saí, era uma etapa muito particular e muito maravilhosa que se encerrava. Eu me lembro que eu chorei bastante quando eu tive que sair da UNB. Sei. E aí, a partir desse curso do turismo e dessa abordagem geopoética, como é que você resolveu fazer esse guia? Esse guia é uma coisa muito interessante, porque você apresenta aqui, além de alguns personagens, meia dúzia de personagens aqui de Brasília, que ajudam a contar um pouco a história e os mitos da cidade. Então, tem o Nicolas Ber, o Miguel Rodrigues, tem o Laplace, tem a menina aqui, a Leilane Rebouças, né? Tem uma professora, A a Imediato, Imediato, a o primeira Vladimir, professora de Brasília. o Vladimir E o Carvalho, Vladimir, o nosso Vladimir grande Carvalho. cineasta. E depois você tem aqui uma coisa muito interessante, que são 5 percursos que você propõe
para que o turista, o visitante e os próprios moradores da cidade que não conhecem a cidade ainda percorram as localidades principais, as principais partidos arquitetônicos É das um cidades. convite o próprio brasiliense, mas também os brasileiros, a redescobrirem Brasília, no sentido do que significou, do ponto de vista histórico, para o Brasil trazer a capital para o interior. Então, esse guia, ele não veio por acaso, ele veio assim. Primeiro eu fiz as crônicas, a Brasília foi entrando devagarinho na minha literatura, na medida em que eu fui me apaixonando pela cidade, me apaixonando por esse céu, por essa cor deslumbrante que Brasília tem, por essa história, pelos mitos que eu fui ouvindo desde que eu cheguei aos 18 anos, sobre a fundação, sobre a construção dessa cidade. Eu fui me apaixonando por isso. Nos 50 anos de Brasília, eu já tinha vários poemas sobre a cidade. Nos 50 anos de Brasília, eu resolvi homenagear a cidade com um livro chamado 50 Crônicas de Brasília, onde eu já toco em alguns desses mitos fundantes. Quando eu saí da Câmara Federal e me aposentei do jornalismo, eu decidi voltar para a UNB. Mas primeiro eu não queria voltar para o jornalismo, porque o jornalismo eu achei que eu já tinha dado a minha contribuição. O meu lance a partir dali era me voltar para a minha carreira de escritora. Eu ainda fiz uma tentativa de entrar como aluna especial no departamento de letras, o meu departamento original da UNB. Não fui aceita, mesmo com... Na época eu já tinha acho que uns 9 livros, 10 publicados. Para minha surpresa, não fui aceita. Depois, uma grande amiga, uma professora, descobriu que eu estava no turismo e ela ficou muito indignada. E ela veio me perguntar. Eu digo, olha, eu não fui chamada. Não, Aminéries, mas você devia ter falado com algumas pessoas no departamento. Eu digo, olha, eu achei que a minha carreira, a solidez da minha carreira como escritora seria suficiente. Eu nunca imaginei que precisaria de tratativas para eu poder entrar na UNB. Eu fui lá, me tomei conhecimento do processo, enfim, mas isso é uma velha história. Não guardo nenhuma mágoa, porque acabou que o destino me levou a uma coisa chamada teoria da viagem. Quando eu fui ver esse curso de turismo, eu fui atrás dele porque ele era multidisciplinar. E quando eu vi o que é que eu ia estudar, aí eu me interessei mais ainda, porque é história, é filosofia, é teoria da viagem, é arte. Tem professores de todas as áreas da UNB ensinando no departamento de turismo. E, além de tudo, ele era um departamento supostamente voltado para um profissionalismo. Tanto é que o nome envolve o curso profissional, né, em turismo. Certo. Então, eu entrei naquilo ali e comecei a partir de uma disciplina chamada Teoria da Viagem, que foi dada por uma professora, Karina Dias, que, além de ser uma exímia mestra, uma professora maravilhosa, ela ainda é uma grande artista plástica da cidade. E ela dá essa matéria chamada Teoria da Viagem, e ela traz para a gente todos os grandes viajantes da humanidade. E os escritores, eles são mestres em viagem. Os grandes pintores, desde a mais remota antiguidade, desde Homero, né? Homero já escreveu sobre as viagens, Claro, a viagem do Ulisses, homem, o Ulisses. Odisseu. Pois é. Então, eu me apaixonei por aquilo ali e comecei a pensar, e se eu escrevesse sobre a viagem que foi a construção de Brasília, a conquista do Oeste, a mudança da capital para o interior. E aí aquele foi o embrião que acabou com uma dissertação que eu fiz sobre... O nome já era Roteiro Geopoético de Brasília, mas O nome da o dissertação já é nome da esse. dissertação é esse, mas não o subtítulo. O subtítulo não é um guia turístico, porque ele é uma dissertação.
Então, inclusive, ela é muito maior, ela tem muito mais roteiros escritos. Eu experimentei os roteiros antes de escolher o que é que eu achava mais significativo para esse resgate da Sim. história. O primeiro roteiro, você chama No Meio do Caminho, tinha uma pedra fundamental. Ela começa, Com a pedra inclui com a pedra fundamental. fundamental. Henrique, por favor, põe a pedra fundamental ali. Que é a pedra fundamental foi inaugurada em Brasília em 1922, na semana No governo Epitácio Pessoa. quando há a Semana de Arte Moderna. No mesmo ano, nós temos aí a pedra fundamental de Brasília lá em Planaltina. Eu não me lembro se é 22, é 22? 22. Eu sei que é o governo Epitácio Pessoa, eu sei que 22. é na década de 20 para 30. É 22, 22. Ok, 22. Mostra Pois a é. placa, Henrique. E por uma coincidência do destino, que eu não acredito em coincidências, eu acredito em confluência. Olha aí. Epitácio Pessoa foi o único presidente do Brasil que era meu conterrâneo da Paraíba. Da Paraíba, olha só. E quando eu vi essa pedra fundamental, eu digo, olha só que coisa, né? Estou eu aqui, tantas décadas depois, escrevendo sobre essa pedra fundamental. Henrique, me mostra o mapa dessa primeira viagem, que é esse aqui. Você começa pelo eixo rodoviário norte, vai até a Pedra Fundamental, visita o Vale do Amanhecer, explorando essa mitologia mística, essas coisas que tem aqui. Depois volta para o eixo rodoviário norte-sul, vai em seguida para o Chifrudo. Que fica, é o outro marco. O outro marco. Eu tentei seguir o quadrilátero, né, de Sim. Brasília. Então eu pego esses dois marcos de um lado e do outro. Isso aqui é um presente do governo francês. Exatamente, que eu chamo, na minha Solários. dissertação, tem umas coisas que eu chamo de as ruínas precoces da cidade modernista. Você diz isso porque Porque alguns dos grandes monumentos de Brasília estão, né, absolutamente detonados. Não só esse monumento, o Teatro Nacional, eu te cito vários mais de tesouros, 10 anos fechados. 14 anos, vários tesouros da arquitetura e da arte modernistas abandonadas. Que absurdo, né? Então, é uma coisa que a gente tem, que eu faço também essa denúncia no sentido de contribuir para que os nossos governantes pensem na importância dessa cidade, que é tombada como patrimônio. Como é que uma cidade com só 60 e poucos anos já tem ruínas? Por isso que eu chamo de ruínas precoces. Restaurar esse monumento não custa grande coisa. Não, restaurar, colocar uma loja de souvenir com livros históricos sobre a cidade, alguém que possa falar alguma coisa sobre o significado, o presente do governo francês, porque Brasília, ela é toda ela cheia de significados. Se você vai para dar um passeio pelo Eixão, um dos percursos que eu tenho, você começa dando um passeio pelo eixo, aquele pedaço do eixo que é o final o começo da Asa Sul e que vai até o Beirute. Tem uma caminhada ali que eu até convidei na época da minha experimentação, eu convidei o poeta e botânico Nicolas Baer, e ele conta a história das árvores do Eixão, porque naquele Eixão tem árvores de todo, no eixo rodoviário que eu estou falando, tem árvores de todo o país e de todo o mundo, presente de todos os estados, de governos da Europa, de governos da Ásia. Ali tem árvores que você não imagina. E o Nicolas, ele diz e ele conhece o nome de cada árvore. Além de tudo, tem o gênio do Burle Marx, que você passeia pelo Eixão, a cada mês tem uma florada. As pessoas não sabem disso. Eu costumo dizer que Brasília tem um monte de jardins marxistas. É um jardim... Burle Marx. Burle Marx, é verdade. E eu já ia chamar a atenção para o Lúcio Costa, que ele gostava desse conceito de cidade-parque. Sim. De você morar num jardim. Sim, sim. Então, ele dizia que a arquitetura era trazer o campo para a cidade e a cidade para o campo. Você fazer essa... Por isso que o projeto dele tem agrovilas, tem jardins também de plantações de frutas e verduras. Brasília é um grande pomar.
Você vai para o Eixão, tem frutas de todas as estações ali. Você vai para as asas, asa norte e asa sul, você tem jaca, mangueira, o ano inteiro, manga, Jambo, jambo, jamelão, jabuticaba, tem tem tudo tudo, é. para você pegar ao alcance da sua mão. Então, é uma cidade que o brasileiro ele precisa redescobrir, sabe? Porque é uma cidade que me encantou e mais do que a cidade, a força de uma nação, a força de um povo mais humilde, dos rincões do Nordeste, de Goiás, de Minas, que construíram uma cidade que ela é monumental e ela é pura arte. É a mão dos candangos que está aqui. Sim, sim. Agora, Amnéris, aqui você foca o plano piloto. Você não fala da periferia, né? Taguatinga, Ceilândia, Não, eu foco mais o esse plano. roteiro histórico, que é todo baseado em Lúcio Costa, Tá, no que foi o projeto de Lúcio Costa. sim, sim. Eu só saio para o quadrilátero ali, aqui e também na pedra Fundamental. fundamental. Tá. Eu não saio muito. Eu vou ao Núcleo Bandeirante, porque é a cidade histórica, foi a cidade livre onde tudo começou, e vou na Vila Planalto, que foi onde ficaram os acampamentos E na Casa Velha do Gama. das grandes construtoras, e a Casa Velha do Gama, que foi a primeira viagem que Juscelino fez, foi para a Casa Velha do Gama. E ali se montou, ali foi o que seria Brasília, a partir dali foi o embrião. A partir da Casa Velha do Gama, o Niemeyer fez o Catetinho, que é o Palácio de Tábuas, onde JK ficou, e muita gente ficou hospedada até ficar pronto a Alvorada, até ficar pronto o primeiro hotel de Brasília. Então, tem todo um lado histórico e de construção utópica de uma nação. Eles acreditavam que, a partir de uma cidade, você podia construir utopias, uma cidade mais igualitária, a partir da arquitetura também. Como é que você faz? Pouca gente se lembra o que significa, por exemplo, uma coisa que o brasiliense, não todos, mas o brasiliense mais velho, como eu que cheguei aqui em 79, você sabe o que significa essa divisão das quadras. As 100, as 200, as 300, as 100, as 200 e as 400. Ali tinha uma hierarquia no sentido de o mais rico, que tinha um pouco mais de dinheiro, moraria na 300, e o menos rico moraria na 400, mas tudo dentro de uma escala muito menor de desigualdade. Essa é a base de Brasília. É a fundação de uma cidade mais justa, num país totalmente injusto. Então, a utopia com que ela foi feita, porque todas as grandes revoluções do mundo, elas são feitas a partir de utopias, a partir de grandes livros, inclusive, de grandes escritores. Bom, infelizmente, como diz o Nicolas Beer, o pessoal pensou na utopia e construiu Brasília, né? Significando que, infelizmente, aqueles sonhos, evidentemente, não se concretizaram. Mesmo porque logo depois da fundação da cidade veio a ditadura militar, né? Veio uma interrupção braba com a ditadura, uma interrupção, inclusive, da formação da cidade, porque Brasília foi inaugurada, ela não estava pronta. Por exemplo, só tinha 4 quadras e uma delas completamente construída, 308 que é a Sul. quadra modelo. Tinha aquele quadrilátero ali das 4 quadras com o que seria Brasília. O que seria Brasília? O jardim de infância e o ensino fundamental ao alcance das mães, que viam seus filhos até brincar ali, via na escola, ia a pé e trazia uma cidade, ao contrário da cidade do automóvel, uma cidade para o habitante de Brasília, porque você fica numa entrequadra, onde tem a escola do seu filho, o clube da vizinhança, a igreja, o cinema, tem ali o Cine Brasília, tem os espaços culturais, tem a Escola Parque, que é o outro lado o projeto do grande Anísio Teixeira, que você citou quando eu cheguei aqui hoje, que era uma escola já integral e que adequava a educação formal com a educação de arte, da música, dos esportes. Tudo isso estava previsto para Brasília. Quando o Juscelino sai, que entrega o governo para Jânio Quadros,
Aconteceu o que aconteceu. O Jânio renuncia, o Jango assume, vem o golpe militar e se passam 30 anos. Então, assim, claro que o golpe militar tem a maior culpa pela interrupção do projeto de Brasília. Mas já se passaram quantos anos após a democratização? E o que é que se fez para retomar esse projeto? Pouco. Pouco, se fez muito pouco. Mas eu não acho que é que, como diz o grande Nicolas, que é meu amigo querido poeta, que a realidade venceu a utopia, nem tanto assim, nem ele mesmo sabe que é tanto assim. Porque essa utopia ela está nas nossas almas. Todos os candangos que estão aqui construindo essa cidade e lutando por ela. Tanto é que está aqui isso aqui é só um pequeno livro, perto de tanta coisa que se escreveu. Claro. A UNB tem um núcleo maravilhoso de estudos sobre Brasília. Então, o Brasil... A minerizar uma disputa política, não é? Porque, por exemplo, o Teatro Nacional está fechado há mais de 10 anos. E, no entanto, o governo atual ele está às vésperas de começar a construção do Museu da Bíblia, que vai ser um bunker de fanáticos, não é? É um negócio que está em disputa, quer dizer, há forças democráticas que querem reconstruir a cidade nos moldes talvez originais, aqueles sonhos do Darcy Ribeiro, do Anísio, etc. E Fazer da outras UNB uma oficina uma usina de ideias né? irradiadora para o país. E outras que tentam barrar isso, né? É porque Brasília também desenvolveu demais, né? O centro-oeste brasileiro, indubitavelmente, os números estão aí, mas a perpetuação da desigualdade, Piorou. não sei se piorou, mas pelo menos permaneceu. Ela não modificou isso, porque você modifica com utopia, a utopia é um embrião, mas ele precisa de todo um trabalho. Então, todas essas interrupções do processo não só democrático, mas do processo educacional, do processo cultural de uma nação que se importa com a sua memória, tudo isso aconteceu e cabe a gente que acredita nesse sonho tentar retomar esse sonho e construir uma nação. Não estou falando de Brasília. Estou falando de uma nação. Certo. Então, não adianta a gente reclamar, a gente tem que fazer. Cada claro. um na sua área, fazer alguma coisa para retomar esse processo. Sim. O seu livro é uma iniciativa nesse sentido. E aí eu tenho uma curiosidade que é o seguinte. Você propõe aqui 5 roteiros. Uhum. Inclusive, nos mapinhas, você tem o QR Code. Que você, para as fotos dos monumentos, dos palácios. Etc. Agora, existe alguém que está promovendo essas viagens? Ou isso é um roteiro para que os turistas e as pessoas interessadas sigam isso aqui como sugestão de viagem? Uma agência? As duas coisas. O livro está aí. Ele é um livro que eu divulgo e que eu quero que as pessoas conheçam, adquiram e façam os seus passeios. Mas eu tenho uma empresa, que sou eu mesma, se chama Dois Eixos. Dois Eixos. Dois Eixos. Um eixo é a literatura e o outro eixo é a viagem. E o primeiro ramo da viagem são os passeios que eu promovo para levar as pessoas nesses roteiros que eu escolho a caminhada como processo de você adquirir essa intimidade com o seu território. Você faz isso caminhando, e aí eu vou contando a história a partir dessas caminhadas. É claro que Brasília tem grandes distâncias, eu uso uma van, mas em todos os roteiros que eu paro, tem a caminhada. E onde que as pessoas procuram você? Olha só, teve a pandemia. Eu estava montando, estruturando essa agência quando tudo foi interrompido. Depois da pandemia, o que é que eu tenho feito do ano passado para cá? Quando foi possível fazer isso? Sem máscaras, em vans, eu posso alugar uma van, pegar 15, 14 pessoas, são grupos pequenos, porque eu gosto de contar essa história. Mas a minha ideia, eu comecei a fazer uns passeios experimentais. Fiz uns passeios com a vizinhança lá onde eu moro, fiz uns passeios com algumas embaixadas de Brasília, inclusive
com a interlocução com o escritório internacional do GDF e as embaixadas. Eu fiz passeio com alguns embaixadores, com grupos de embaixadores, e eu estou estruturando agora a agência para fazer esses passeios para mais gente. E para isso eu vou treinar guias de turismo, porque eu não quero eu fazer isso, eu quero que as pessoas façam isso. Quero que as pessoas peguem isso aqui e vão embora, conhecer essa cidade, está tudo contado. Mas eu conto, porque eu tenho um grande prazer em contar, em fazer esses pequenos passeios. Se for aumentando a demanda, eu vou formar guias a partir da história que eu sei, contando o que eu sei. Que ótimo. E aí é excelente, isso, o excelente. projeto é esse. Eu posso dizer, eu tenho uma boa lida nesse livro e posso dizer que é muito interessante que a pessoa interessada, com base nesse guia, faz assim 3 ou 4 dias de permanência em Brasília, tranquilamente, Faz sim. de conhecendo o essencial do plano piloto, né? É o essencial do projeto de fundação da cidade. Sim. E do que se queria para o país. Mas se você for no repositório da UNB, você pega a minha dissertação, que é com esse mesmo título, e aí você tem 320 páginas de Brasília e de muito mais coisa, da UNB, do Jardim Botânico, de coisas que não estão aí porque não cabia. É claro. Esse livro ele já é suficientemente grande para ser um volume só. Não cabia, eu tive que selecionar. E aí eu fiquei com a base, com o projeto básico para você poder entrar nesse universo do que foi a fundação de Brasília, os grandes personagens da história que vieram para cá, que Juscelino teve essa grande missão, assim. Ele era um homem de visão. Ele trouxe gente como Darcy Ribeiro, o maior antropólogo desse país, para vir para cá e tocar o UNB. Ele trouxe um cara como o Lúcio Costa, amigo de Le Corbusier, fundador da Cartilha do Modernismo. Ele trouxe o Portinari. Então, ele trouxe o que tinha de melhor na intelectualidade brasileira, em todas as áreas. O Anísio Teixeira, o Dilermando Reis. Uma historinha que você conta aqui, que é conhecida de alguns, é a questão do Água de Beber, o primeiro samba composto em Brasília pelo Tom e pelo Vinícius, que estavam lá no Catetinho compondo a Sinfonia da Alvorada. Se hospedaram no Catetinho e conta-se 1000 histórias disso daí. Infelizmente, eles não conseguiram dar conta do recado para a inauguração. Então, a sinfonia ficou pronta depois. Depois, é verdade. E é lindíssima. Não sei se você conhece, a sinfonia conheço. É extraordinária, mas ficou pronta bem depois. Inclusive, mas a água de beber está aí para quem quiser ver. Inclusive, um amigo nosso, o Pingo, ele recitava os poemas do Vinícius. Você diz, né? O Pingo jornalista? Pingo jornalista. Pingo, mais vale um mar de lama, mais vale um pingo de esperança do que um mar de lama? Isso. Ele era um trocadilhista. Sim, terrível. E essa foi o jargão da campanha dele. A primeira campanha do DF, né, que eu acompanhei como Foquinha, jornalista. Me lembro demais, Ele mas foi enfim. presidente do Clube da Imprensa, né? Eu conto histórias assim nesse livro, sabe? Por exemplo, essa da água de beber, além de todo mundo saber que era o camarada que disse, camará, isso é água de beber, porque eles perguntaram ao trabalhador do Catetinho se podia beber da água. Isso. E aquela expressão eles adoraram. Mas o que é mais gostoso ainda é que eles, para se inspirar, pediram uísque. Naquela época, Brasília fazia muito frio. Tomaram uísque e pediram gelo e não tinha gelo. E aí veio uma chuva e caiu granizo e eles pegaram gelo e simplesmente tomaram e saiu essa música linda e maravilhosa. Uma historinha que evidentemente você não botou aqui, com o Vinícius também, né? É que o Vinícius levantava cedinho, o galo cantava, etc. Aí ele foi para o quintal do Catetinho e encontrou lá aquele monte de galinhas. E no meio delas, um galo só, um garnizé. Um garnizé. E aí ele falou assim, meu Deus, mas um galinho desse para tanta galinha? E aí ele botou o apelido no garnizé de polígamo das secas.
Genial, não? O Vinícius era uma criatura, realmente. Ele mesmo era um pouco de galinho garnizado. Teve 7 mulheres. Todas as 7 compareceram ao velório dele, absolutamente amado por suas atuais e ex-mulheres, que isso é uma unanimidade louca, né? Mas, ô, Amneris, eu queria mudar aqui, então, de assunto. Vamos partir aqui para a poesia. Continuar a viagem. Continuar a viagem. Poesia é uma viagem, literatura é uma viagem. Segundo capítulo da nossa conversa. Você, numa conversa que fiz esses dias, você disse que escreve desde criancinha lá na Paraíba. É verdade. E que, inclusive, você uma vez presenteou a sua professora com um poema. Conta essa história para nós. Na verdade, eu não me lembrava disso de jeito nenhum, porque eu era muito menina. Eu lancei antes desse livro aqui, do Marítimo, que a gente vai falar nele, eu lancei um outro livro chamado Verbo e Carne, e fiz o lançamento lá em João Pessoa. Eu gosto de lançar meus livros aqui e na minha terra original, né, que é João Pessoa, que é a Paraíba. Eu gosto de lançar meus livros lá também. Não lancei todos, mas alguns eu fiz. E nesse penúltimo lançamento que eu fiz lá, porque eu agora fiz desse novo livro, eu encontrei essa professora levada por um professor meu, que foi um dos caras que mais me inspiraram a seguir mais esse meu viés, né? Esse meu dom que Deus me deu e que eu sou muito grata. Ele levou uma professora que eu não me lembrava mais dela, a Maria José, que foi minha professora eu acho que eu tinha 7 anos, ela disse, 7 para 8 anos. E ela levou, para minha grande surpresa, um poeminha escrito à mão que eu dei de presente a ela. Ela guardou isso 50 anos. Eu fiquei muito, muito emocionada com esse poema. E aí eu comecei a me lembrar, realmente eu escrevo desde essa época, assim. Mas eu escrevia muito escondido, para ninguém ver aquilo, entendeu? Porque eu sempre gostei muito de ler, eu sempre ouvi muita poesia declamada, meu pai adorava declamar grandes poemas, como do Guerra Junqueira, do Castro Alves, do Augusto dos Anjos. Ele tinha aquele bando de filhos, nós éramos 8 filhos, e ele costumava recitar para a gente. Ele devia ser amante da ópera também, né? Aí não é ele, por causa do meu nome, né? Por causa do seu nome. Aí foi o meu bisavô por parte de mãe. Olha Ele era só. amante da ópera, principalmente dessa ópera italiana e da da Aida. Aida. Por isso que eu tenho esse nome. Deixa eu fazer uma pergunta provocadora aqui. Você teve alguma Aida com quem disputou algum Radamés? Eu nunca fui emparedada, graças a Deus. Isso eu posso lhe garantir. Nunca entrei nessa disputa. Não, né? Não. Só para Não. Amneris. Amneris é a filha do da faraó, filha do faraó que Ramsés se III, apaixona pelo Radamés, que está com o caso com a general Aida. que se apaixona por outra princesa que era escravizada. Escrava. Isso. A escrava Aida, que na verdade a Aida, né, que eu chamo. Sim. A Aida, que era uma princesa e que foi sequestrada pelo generalíssimo. E a Amneris, ela disputou, entrega ao pai, luta pelo cara, o pai manda emparedar, mas ela tem uma grande, eu gosto de defendê-la porque eu também sou Amneris, né? Então ela se arrependeu muito porque o pai mandou emparedar eles. E ela achou um absurdo, ela só queria o general porque ela amava o general. Aí ela foi salvá-los, salva os dois, mas ela não consegue sair, ela morre emparedada. Esse é o grande drama, né, da ópera. Então, aí nós estamos falando disso e você, durante a pandemia, escreveu esse livro de poemas, o Marítimo. É uma brincadeira com a palavra marítimo e íntimo, não é isso? Exatamente. E, pelo que eu entendi aqui, o livro tem 2 partes. Uhum. Numa parte, ele tem o Apocalipse Now, que é uma espécie... Que eu faço uma brincadeira, porque o nome do livro,
Apocalipse Now é a Now da existência. Now da existência, E é o um barco. Apocalipse Now em inglês Mas do é filme, agora. É, do filme é Now do filme agora, lá do né? Vietnã. No Apocalipse Now, na nave, no navio aqui, você meio que conta essa viagem durante a pandemia e uma Esse- espécie de renascimento seu, Exatamente. não é isso? Porque é um poema, por isso que o nome é Apocalipse Now, porque a sensação apocalíptica foi muito séria nesse, durante a pandemia. O mundo inteiro entrou nessa situação e eu, naquele isolamento da pandemia, eu mergulhei nessa história do nascimento e morte, da nau, da existência, da travessia. Por isso que esse livro tem mar e tem íntimo, porque é um mergulho para dentro durante a pandemia, e é o mar da existência, é a grande viagem de autodescobrimento e também da existência do homem, do nascimento à morte. Eu escrevi na pandemia. O resto dos poemas são poemas que, desde que eu entrei na UNB para fazer o mestrado, que eu comecei a fazer esse roteiro geopoético de Brasília, ao mesmo tempo eu fui produzindo poemas que eu fui deixando ali engavetados e quando eu fui... Então, na verdade, tem o Apocalipse Sinal durante a pandemia e tem a produção poética daqueles últimos 5 anos Que que você eu não chama tinha de publicado. poesia de Poesia de bordo. bordo, mais uma vez, em alusão a essa viagem existencial do homem pelo planeta. Eu queria pedir que você lesse para nós o prólogo, que Sim, você está baseada numa cantora americana, hinduísta, sim. que é a A Snatam, Snatam Kaur. isso. Põe aí, Henrique. É um poema, aliás, é o primeiro poema que eu escrevo assim. É um poema trágico, ele tem prólogo, tem 21 cantos e tem epílogo. Então, é um poema que reflete tudo que eu vivi e que também eu senti como histórico nessa pandemia, como um marco para a humanidade. Henrique, põe aquela mulher. Essa mulher aqui, Essa mulher é a você cantora. se baseou numa Numa canção canção dela, dela, que é Ramadasa, isso, não é? Ela é hinduísta, americana e tem um álbum místico que é desse ramo belíssimo, Sikh. é belíssima, as músicas dela são belíssimas, e essa em particular, eu me lembro que eu já estava escrevendo esse já estava assim, na minha mente, ele já estava acontecendo, né? Esse livro. Mas eu escrevi de cara o prólogo do que seria esse livro, que Você eu vou chama de ler, romance em versos. esse romance em versos, Isso. exatamente. Porque é uma história que eu pego muita coisa da minha memória, da minha vivência dessa pandemia, da minha vivência para trás, da minha perspectiva de futuro, mas também do que a humanidade estava vivendo enquanto humanidade. Ok. Então eu vou ler o prólogo. Das profundezas do mar azul, renasço, corpo liquefeito, olhos úmidos de sonhar. Meu coração é um barco navegando em mar aberto, sonho infinito escrito nos topos eróticos dos meus dedos. Hálito salgado misturado às ondas dos desejos, dedilhando versos. Estrelas do céu, estrelas do mar. Entre elas, deito-me em leito de espumas. Hoje sou puro sopro, descerrando as pálpebras da bruma. Faça-se luz, e a luz se faz. E então, as cores e os sons, sois o verbo, fonte primordial, inventor das manhãs. Dissipais, pois, a treva, e com ela a dor, e com ela o medo que se espalha sobre a terra. Hoje, minha alma mimética canta o amor na língua do dom. Ramadá, sa, sei, sou.
Um. Que legal, que ótimo. Ô, Amneris, uma coisa muito interessante que eu percebi aqui é que você acaba entregando as pessoas, os poetas, em quem você se inspirou, né? Sim, Tem muitos poetas que escondem. É claro que depois você descobre assim um versinho do fulano. Aquela história da angústia da influência do Harold Bloom, né? Mas você não, você fala, olha, isso aqui é um versinho dos Beatles, esse aqui é sim, da, porque da, da, da Rita existe um. Kaur. O Ezra Pound, ele já dizia no. Ele tem um livrinho chamado ABC da Literatura, que ele diz que os poetas, eles são antenas da raça, ele chama. Sim, Para mim, a poesia é uma poesia que ela está sendo escrita desde o princípio dos tempos. Então, eu não me acho nada especial, porque eu sou apenas continuadora. captadora dessa Sim, sim, grande poesia universal. sim, sim. E eu sinto isso na minha alma, na minha pele, nos meus sonhos. Eu sonho com poetas, eu sonho com poemas prontos, que eu não sei de onde vêm. E todas as minhas influências, elas se misturam também, toda a minha leitura, porque toda leitura do brasileiro é caótica, não é? A gente não tem assim uma leitura, uma educação formal que vá aos poucos abrindo a sua mente para o conhecimento. Quem gosta de literatura, como eu, desde menina, ninguém me ensinou a pegar primeiro aquele livro, depois aquele. A escola é muito falha nisso. Ela, às vezes, coloca livros que não são adequados para aquela idade daquela criança. Enfim, eu sou uma menina que eu tive... A primeira grande crise existencial que eu tive foi lendo Albert Camus. Eu era só uma menina e fui ler a obra do cara toda. Por quê? Porque meu pai tinha em casa e eu fui pegando e fui lendo e aquilo me deu uma crise existencial. Porque tem livros estarrecedores dele, lindos e muito, muito profundos da miséria humana, vamos chamar assim. Então você vai construindo a sua própria história à medida que você vai conhecendo um poeta ali, lendo um autor ali, um grande romance. Ou pinturas, né? Pintura, adoro música. Mostra ali, Henrique, a próxima. Você viu o quanto de música Aqui tem? você, no É um próximo quadro que poema, eu vi, que eu fui ver. William Holman, que é um pré-rafaelita, Isso. e esse é A Luz do A Mundo. Luz do E Mundo, você que diz que na mesa de cabeceira a face de Jesus, tal qual a retratou William Holman, ilumina o quarto com seu feixe de luz. eu trouxe essa réplica lá do museu que eu fui visitar. Fiquei absolutamente encantada com esse quadro. Depois, mais para frente, você cita os diários do Harker, que é baseado lá no Drácula, do Sam Stoker. E E você compara um pouco a crise da pandemia sim, com... porque o livro eu nunca tinha lido, eu tinha visto muito os filmes, né, de Sei. vampiro, inclusive o próprio baseado no livro. Mas o livro é absolutamente impactante. E o que mais eu achei uma loucura da minha parte foi ler esse livro na pandemia. Aquilo se misturou de uma forma muito intensa na minha mente. E aí, o vampiro, junto com a pandemia, todo aquele ar no ar, né, que hoje se chama no ar, mas aquele ar muito, muito soturno, muito escuro, daqueles tempos sombrios do vampiro, aquilo me impressionou muito. É uma leitura que, quem não leu ainda, o Drácula, por favor, façam isso, porque é. Uma Mas não curiosidade, leiam à noite, leiam durante o dia. uma curiosidade muito interessante é que o Bram Stoker, que era um escritor irlandês, ele era apaixonado pelo Walt Whitman, Pois é. que é o principal poeta americano. Para você ver as E, referências e, de cada um, né? e provavelmente essa paixão dele era de que o Whitman, segundo alguns críticos, tinha uma alma meio vampiresca, que ele sugava. Provavelmente o Conde vem daí.
Eu acho que não, mas... Não, de porque a qualquer- história do Conde é muito mais velha do que isso, né? E tem aí um Esse mito aspecto do também Drácula erótico, né? também, absolutamente. Tem um filme maravilhoso se chama Entrevista com o Com o Vampiro, vampiro. que é fantástico, né? Porque ele tem esse ambiente do erotismo, ele capta isso E o muito interessante bem. é que a autora do romance no qual o filme foi baseado é uma tradutora da Clarice Lispector. Nada é à toa, né? Nada é à toa. Quando eu digo que essa grande poesia, essa grande literatura universal, ela é a história do próprio homem no planeta, a arte, ela reflete, eu falo poetas, mas eu digo a arte em geral. A arte, ela é a antena da raça mesmo, e ela dá passos que a gente não deu ainda. Vamos brindar. Brindar a arte, a grandeza da arte. É isso. O Amneris, agora eu vou fazer uma outra provocação que eu achei muito interessante. É o seguinte, quando eu li o Marítimo, eu prestei muita atenção aqui na apresentação feita por um professor chamado Olavo Barreto de Souza, que eu não conheço. É de É lá da Brasília? É Paraíba. da Paraíba. É. E num determinado momento aqui, ele diz que você, nesse livro, você meio que define que uma certa salvação ou cura, ou passar para outra margem, vencer esses tempos terríveis da pandemia, etc., você faz isso definindo o que é poesia. Você faz uma reflexão do fazer poético. Você diz lá, por exemplo, que poesia é seguir viagem, poesia é quando o dia amanhece. E aí, É metalinguagem. que é o Eu faço metapoema que muito ele essa chama. reflexão. Muito bem, aí eu falei assim, e se eu lesse esse livro da Amneris seguindo a sugestão do Olavo? E aí eu fiz. Ah, você pegou a finalização dos poemas? Eu fiz Que isso. coisa Eu interessante. fiz assim. E aí eu descobri um negócio tremendo que não se resume, você não faz isso apenas na primeira parte do livro, mas também na segunda. Sim, Então, eu fiz aqui um negócio relativamente curto que eu gostaria de ler, porque eu achei isso muito interessante. Esses interessante, dias eu muito. fiz eu escrevi um artigo no Dia Internacional da Poesia. E uma coisa que sempre me chama a atenção é como é que os poetas gastam grande parte do seu fazer, do seu trabalho, em definir o que é poesia. Eu até discuti esse assunto aqui com o Paulo Zé Cunha. Sim, Mas por que vocês falam tanto disso? Do que é poesia, do que não é, por quê? Que é a meta reflexão, né? a O metapoema, metalinguagem, é o metapoema. metapoema. Mas aí eu fiz isso e aí, deixa eu ler aqui, só para Por você. favor, eu estou curiosa. Então, do romance inverso. Poesia é seguir viagem, o medo é o poema morto. Nessa luta de vida e morte, o poema se sustenta. Frágil equilíbrio entre o bem e o mal. O poema é o náufrago tentando emergir da escuridão. Foi só um sonho engolindo a aurora. Logo é chegada a hora e o milagre acontece. Poesia é quando o dia amanhece. O poema acende a luz. Já posso acordar? Viver é subir a proa do destino aventureiro, sem saber onde ancorar. Poesia é beber o mar. Poesia é garimpar estrelas, pontos de luz na escuridão. Até que de repente a visão se expande e o que era inóspito faz-se pulsão. Poesia é revelação. Sombras, sombras do pensamento, do movimento das mãos em frêmito, nascem os versos dessa oração. Que batam asas e ganhem alturas. Poemas são aves de arribação. Poesia é o sal da terra.
Canto, mesmo se o som da voz não sai, mesmo quando a noite cai. Versos retalhando os pulsos, versos retornando aos cais. Vou fazer um poema de não palavras, versos de ventos, rimas de silêncios, pedras lavradas com magma do nada. Poesia é o inefável, indelével em nós. Hoje nenhuma treva vingará ante o fulgor dessa manhã de paz. Abro a janela e deixo-me inebriar pelo frescor do orvalho em minha face. Mansas caravelas recortando cais. Poesia é essa luta fugaz. Que bonita. Viver a navegar a cega sem noção do tempo que se nos reserva a saga da existência. Poesia é impermanência. Deixa que tua alma autônoma seja a bússola a traçar a rota do destino final. Ouço a voz da criança de dentro de mim conduzindo a nau. Poesia é portal. Crer para ver é um verso que reverbera em mim como um portal. Uma energia cósmica e impulsionar-me o salto, rumo ao sublime, à transcendência, até que a nau da existência alcance o cume dos dias. Poesia é travessia. Esse é do romance em versos. Mas depois você continua. Eu fiquei assim, falei, mas que coisa muito interessante. Hoje, aqui do Poesia a Bordo, hoje une-se amor e poesia em dia de prece. Viver é acordar o olhar. Poesia é dar voz à sua linguagem, deixando as palavras falarem por si. Poesia é reter a essência da transitória luz na língua úmida das palavras, suave ausência e insubstância. Poesia é concerto, a melodia da vida nos batimentos do peito. Nesse imenso mar onde afinal a vida acontece, caiu na rede, é peixe. Poesia é saber nadar. Poesia é ver o dia raiando, é nossa alma acordando mansamente. Poesia é quando os sinos tocam em perfeita harmonia. Quarto minguante, tempos de despedidas. O pensamento rasga o coração, mas o poema irrompe no corpo da madrugada e recompõe em mim o ciclo virtuoso da vida. Ó Adélia, ó Maria, ser mulher é cavalgar desnuda pelos prados verdejantes. Poesia é se enluarar. Fiat Lux. Não, aqui é o seguinte. Poesia é o dia amanhecendo, o sopro das palavras. Fiat Lux, e a luz se fez e acordei. Poemas são espinhos perfurando a carne das palavras. Animais noturnos. Tá terminando. O verso é portal onde passo e permaneço. Pedra fundamental. Tudo é dispoesia nesses dias, mas dispoesia é ainda o poema acontecendo. Meu destino é tecer palavras, creio, reveladas por vós, my sweet Lord. O poema é ouro de tolo. Penso sentada no trono dos apontamentos, despejados em folhas e teclados, para depois repetir. Consegui. E daí? E o último. O veneno de um verso adverso pode lhe matar a rima. Seu avesso é o amor, comunhão e cura. Ficou muito legal. Nossa, Parabéns, eu achei. só uma visão de um poeta que capta o outro poeta para fazer isso. Ficou muito legal, né? Mas é muito interessante. A ideia é do Olavo, viu? A ideia, pois é, você tirou da... A ideia é dele. Esse menino Olavo, ele é um menino que hoje já é um doutor, fez mestrado, doutorado, lá no interior da Paraíba, e começou a estudar os meus poemas e entrou em contato comigo aqui. E ele tem uma inteligência, ele capta tanto o que você escreve, de um jeito tão igual ao que você pensa, que eu disse a ele: você revela minha alma quando você fala do meu poema, porque você sabe exatamente o que é que eu disse. Não tem aquela coisa, poesia eu não compreendi. Ele compreende porque ele é um grande leitor.
Eu digo a ele, porque você, para ser poeta, você tem que ser um grande leitor. Você é um grande leitor. Você acabou de fazer uma coisa muito interessante, entendeu? A gente tem que estar aberto para captar essa linguagem universal da poesia e da arte. Porque é a arte que salva o mundo, disso eu não tenho dúvida alguma. Eu acho que é isso que É. modifica. Eu fiz esse exercício achando que talvez isso aqui desse um alto da poesia, sei lá, alguma coisa misturado com música, Ficou bem em que interessante. você, claro que pode trabalhar mais, não é? Isso foi feito assim muito rapidamente, mas eu falei, nossa, mas isso é muito Muito legal, bom, muito ficou legal. muito bom. Obrigada, ficou ótimo. Mas então, é muito interessante, assim, esse conjunto aqui, essa coletânea de poemas, eu achei muito interessante. Muito interessante. E até descobri um erro aqui. Foi mesmo? Eu descobri um Olha erro. que eu sou chata pra caramba com isso. Eu mesma faço a revisão dos meus livros, né? Eu vou te falar porque Fale. é o seguinte, na página 145, você tem um poema. Cheguei. Isso é amor em hebraico. Pois é, não é. Isso aqui amor em hebraico é ahavá. E está escrito aqui berru. Ó, deixa eu te falar. Isso me foi questionado no lançamento do meu livro por um judeu. E aí ele conversou comigo, ele disse isso a mim que estava errado. Eu digo, eu acho que não, porque foi um outro judeu em quem eu levo muita fé que me disse isso. Aí olha só que coisa interessante, ele estava de férias lá em João Pessoa. Aí ele saiu durante o lançamento. Ele foi falar com algum professor dele lá. E aí ele disse: não, você não está errada, não. É porque tem várias formas de você dizer o amor. E essa aqui é uma delas. É, Ele me corrigiu, mas eu não tenho certeza. eu digo Você assim, é porque... judeu? Não, Você não sabe, sou. E também você não sei sabe hebraico. hebraico? Alguma coisinha. Hum. E aqui está escrito berru. Berru. Essa primeira letra aqui é a primeira letra da Mas é Bíblia. uma coisa que vale uma discussão, porque realmente é a É, segunda pessoa que me levanta isso, eu, entendeu? eu achei interessante porque, por acaso, eu conheço bem essa letra, porque é a letra da primeira palavra da Bíblia, Bereshit, no início. Uhum. E é muito interessante se você prestar atenção. Essa última palavra aqui, que nessa palavra em hebraico, como é lido De da trás para frente, direita para a eu esquerda, sei. ela é um B. Parece um C, né? Uhum. E aí é muito interessante porque, graficamente, o início é daqui para lá. E, portanto, você não olha o que tem do lado de cá. Entendi. Bereshit. Então, aqui está escrito Berru. Se você botar no Google Translator, é isso. E Berru, lá, segundo aquele dicionário lá, é naquilo, É, nisso mas e tem, tal. E mas aí, eu vou o investigar Ahavá... para esclarecer melhor com essa minha fonte, meu Isso, amigo veja querido. isso. Porque amor que eu sempre soube era Ahavá. Aham. Mas esse mesmo judeu que levantou essa história, Sei, sei. ele voltou no Voltou e... lançamento poucos minutos depois, porque eu acho que ele foi falar, não sei se foi com o pai dele, ele foi conversar com alguém lá em Israel. E Quem te aí passou essa palavra? Foi algum? foi um amigo meu que é judeu, não é Esse de aí. Israel, mas é brasileiro Sei, judeu. sei, sei. Ele que me passou, porque eu Porque, na perguntei. verdade... Que na verdade, você sabe o que foi esse poema? É mais uma vez a minha antena funcionando. Eu, quando escrevi esse poema, eu escrevi porque eu acordei no meio da noite. Eu digo, eu vou fazer um poema sobre a palavra amor em hebraico, porque eu sonhei em hebraico. Eu nunca estudei isso na minha vida, eu não sabia nem escrever. Aí eu pedi ajuda, entendeu? Como é que Uhum, eu uhum. escrevo amor em hebraico? Porque é em hebraico, a inspiração é em hebraico. Leia o Só não me poema. pergunte por quê, mas é. Leia o poema, que é pequenininho. Eu acho que é interessante. É, o nome é amor, só que escrito em hebraico.
Tentei soprá-la, gravá-la em ferro e brasa, contê-la em cada sílaba, no afã de revelá-la. Tentei observá-la, absorver-lhe o tom vermelho, espelhar-me em seu espelho, multiplicá-la. Tentei fazer minha sua fala e, ao pronunciá-la, ter todo sentido. A palavra amor, dita ao teu ouvido. Ah, que ótimo. Eu gosto muito de recitar da palavra, do poema falado também. Eu também, eu acho que eu também acho que os poemas, que aliás é a origem da poesia, né? Era Sim, canto. canto. É. Eu concordo com você porque eu acho que uma diferença da prosa para a poesia, e evidentemente eu estou incluindo aqui a prosa poética, Uhum. claro, é justamente esses jogos de palavras, sons, como é que eles entram no ouvido, como é que O o ritmo, o ritmo é entrelaçamento, o música. encadeamento rítmico da Exatamente, poesia. é É exatamente. música, a É raiz é música, é musical. música, é musical. Então tem que ser, tem que ser. É. Porque Eu gosto muito, eu tenho uma história em Brasília de recitais, de grupos de poesia. Inclusive, eu tive um grupo com o poeta Nicolas Bé, que se chamava Oi Poema. Era um grupo de poetas daqui de Brasília que a gente fazia intervenções, assim. A gente fez muito poema até no Lago Paranoá, num lugar chamado Barca Brasília. A gente pegava aquela barca e o nome era a Barca Poética. Eventualmente, a gente fez uns 3 passeios. E aí muita gente ia, sabe? Os turistas, alguém de Brasília, comprava o ingressinho lá da barca e a gente estava lá fazendo um belo recital de poema. que ótimo, Foi bem legal, foi uma que época ótimo. interessante. Você trouxe um outro livro ali, que é o anterior ao Maríntimos. Não, não é o anterior ao Marítimo é esse roteiro, e o anterior é o Verbo e Carne. Não sei se tem mais algum antes desse aqui. Esse aqui eu trouxe por causa de uma história que eu cheguei até a falar com você. Eu tive um grande amigo aqui em Brasília que se chamava Fernando Mendes Viana. Era um grande poeta. Ele participou de recitais montado por mim. Ele era uma figura. Já conheci ele já com mais de 70 anos. Eu tinha 40 naquela época. Enfim, ele era um... Ele era apaixonante, porque ele era um poeta completamente motivado. Ele tinha poesia na alma dele, então ele falava poeticamente. E ele estava sempre inspirado, sempre inspirado. Ele só pensava nisso, entendeu? Era verso, verso, verso. Era uma coisa fantástica. E ele, para minha sorte, um dia ele me viu recitando no Feitiço Mineiro. E ele gostou tanto assim do que eu estava recitando, que ele foi lá me conhecer, se apresentou. Eu conheci ele, tinha um bando de amigos em comum da poesia ali na mesa dele. E eu comecei a bater papo com ele. Estava o Chico Alvim, acho que estava o Nicolas Bé nessa mesa. Aquelas noitadas do Feitiço Mineiro que eram maravilhosas, né? Música e poesia. Aí a gente conversou, eu fiquei amiga mesmo de Fernando. Então eu saí várias vezes, eu e meu marido na época, e Fernando e a Tânia, a mulher dele, que é uma artista plástica maravilhosa também, enfim. Um dia, Fernando conversando comigo, disse: Mineres, eu gosto muito do que você faz. Gosto muito, sua poesia é inspirada. Fiquei muito honrada, né? O cara que é premiado, tinha um livro maravilhoso, premiado no Rio, que ele originalmente era do Rio, depois ele veio para cá. Aí ele disse: Mas eu vou te dizer uma coisa, se você me permite. Você precisa ganhar intimidade com a palavra. Eu tomei um susto, lhe confesso, porque para mim, eu tinha intimidade com a palavra, porque eu escrevo desde menina. Aí ele disse: Não, você tem que ganhar intimidade. E só existe uma forma de ganhar intimidade com a palavra. Escreva todos os dias do ano. Todos. Escreva. Não, mas e se eu não estiver inspirado? Isso não existe. Não existe isso. Você é uma poeta, você é inspirado, você vai escrever todo dia. O que lhe vier à mente, solte o seu pensamento e escreva. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, comecei a tentar escrever todo dia. O Fernando morreu de repente.
morreu, é uma morte absolutamente poética, porque ele morreu sentado assim, recostado, de manhã, quando acordou, pegou o caderno dele, estava lá escrevendo e passou mal e dormiu, fechou o olho. E Olha, a mulher dele me contou. Chamou Fernando, Fernando, ela estava fazendo café. E aí, quando ela foi na sala, ele tinha ido. Acho que aos 76 anos ele tinha. E foi assim que ele foi embora. Aí eu, claro, tomei aquele choque. Meu Deus do céu, eu tinha tanto ainda de ouvir. Eu tinha tanto o que ouvir desse homem inspirado, desse poeta genuíno, como a gente imagina que deve ser um poeta, com essa inspiração toda hora do dia. Isso é lindo, você não perder o contato com essa coisa que você ganhou, esse dom que você foi premiado. Você não pode perder tempo com coisas que não são importantes na vida, sabe? E o que é importante na vida? O que é importante na vida é o amor, é a construção da existência, é o outro, é a solidariedade. Você não pode ser engolido pelo banal, né? Então aquilo serviu de lição para mim. Aí o que é que eu resolvi fazer? Voltando ao livro. Eu sou meio prolixa, desculpe, eu não, vou falando, imagina. eu viajo nas histórias, entendeu? Então esse livro nasceu dessa necessidade de eu ter intimidade com a palavra. Quando o Fernando morreu, eu digo, eu vou fazer o que você me pediu, poeta, eu vou fazer. E eu sonhei com um poema dele que eu escrevi. Era como se ele estivesse me soprando, não é? Da morada dos poetas já sem corpo, incorpóreos. Era como se ele estivesse soprando. Eu até escrevi esse poema. Eu digo, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever isso aqui. Esse Diário da Poesia em Combustão. É um livro que eu escrevi durante 180 dias, um texto inédito por dia. Olha que coisa E eu, para interessante. garantir que ele fosse inédito, eu construí um blog e me obriguei e espalhei que todos os dias desse blog, durante 180 dias, teria um poema inédito, um texto inédito. A princípio, um poema inédito. E eu comecei a escrever. E aí tem alguns poucos leitores, porque eu não sou uma poeta de grandes leitores, tenho poucos. Mas alguns poucos leitores, eles começaram a seguir aquele diário, aquela viagem. E aí eu comecei a me inspirar naquilo ali, e eu sei que a coisa foi Esse livro é indo. de quando? Esse Foi livro é lançado quando? de. Posso ver que eu não me lembro? Não me lembro mais. 2010. É um livro de 2010. Aí eu comecei a fazer esse diário chamado Diário da Poesia. Em Um, combustão? era um blog que eu tinha, que eu ainda tenho hoje, que se chamava Poesia em Tempo Real, que é inspirado nele porque era um poema por dia. Só que no meio desse poema por dia, nasceu uma coisa muito engraçada, que foram crônicas. Eu não escrevia crônica, mas elas me vieram. Durante esses 180 dias que eu fiz, nasceu o embrião do que depois eu publiquei Nos 50 50 anos crônicas. de Brasília, as 50 crônicas de Brasília, que são datadas das décadas de 80 e 90. Foi quando eu cheguei nessa cidade e descobri tudo isso, todas essas histórias. Enfim, o livro vem daí, por isso que eu trouxe ele, porque a partir daí eu compreendi o que Fernando foi a maior lição que eu já tive de um poeta na vida. Você Ele não queria quer ler dizer, um poema sim, quero. tipo, assim, um... Tipo, o que é você escrever todo dia sem saber nem o que vai escrever, né? Porque você não sabe o que vai escrever. Pode ser até o mesmo, pode ser até o primeiro, quem sabe. Foi o primeiro que eu comecei porque eu não pensava no que eu ia escrever. Eu me sentava uma hora do dia qualquer, antes da meia-noite, não é? Eu me sentava e fazia o que viesse, o que viesse. Então, primeiro é assim, toca uma música. Dispara o alarme. Tem ladrão na vizinhança. Ontem, 2 meninos foram mortos colhendo frutas. Na selva, o bicho-homem caçou suas presas e voltou à cela. Maria pediu dinheiro para comprar o remédio da pressão
e o antidepressivo. Chorou por dentro a mulher, trancafiada no seu quarto. Sacou a caneta, escrevinhou versos bizarros. Anjos caídos, quem somos nós? Seres libertos ou condenados? O inferno não é o outro, é a consciência, pensou. Ela é o caos, ela é o fogo, começo e fim, vida e morte, corpo e essência, ontem e memória, amanhã e promessa, hoje incandescência. E a vida, em realidade, é um sopro de eternidade girando a roda da existência. Em verdade vos digo, é o fio da perpetuidade. Amor, desejo, bondade, carência, medo, rancor. Em verdade vos digo, é um jogo. E o vencido é o vencedor. Seja na morte ou no amor. A vida, luz e estertor. A vida, luto e inocência, guiando-nos como um farol rumo à foz, à imanência. Que Então é um coisa texto linda. que vem e eu comecei a escrever assim. E eu percebi que, na verdade, você não precisa pensar no que você vai escrever, porque a coisa já está em você. Você se senta e você escreve. E a partir disso, eu ganhei um pouco da tal da intimidade com a palavra. Eu pude perceber o que é que significava. Muito mais confiança. Muito mais autoconfiança de saber que eu tenho essa escrita aqui dentro de mim e que ela está aqui. E se eu me sentar, ela vai acontecer. Isso é muito interessante porque sempre se discutiu a poesia ou como pintura, poesia ou pintura, ou como música, né? Hoje é uma mistura, etc. E realmente é muito interessante que a palavra poética ela tem esse quê de construção que poucos escritores conseguem, né? O Guimarães é um, a Clarice é outra, Nossa, são mestres, né? o James Joyce é outro, né? Eles dominam Exatamente. a, Eles têm essa a palavra, intimidade, não tem tem essa muito. intimidade. Claro que tem os gênios, né? Você citou aí um Guimarães, por favor. Tem os gênios. Claro, O James Joyce tem. claro, claro. Mas tem o Camões. Dentro disso, tem um universo de escritores que, se ele ganha essa intimidade com a palavra, que nada mais é do que essa confiança de que ele é realmente um escritor, porque ele se entende na vida como um escritor, a coisa flui, você faz. Então, hoje eu não tenho mais dificuldade de escrever o que eu quiser. Se eu quiser escrever uma. Não precisa esperar a Não, inspiração não. cair. E assim, eu não tenho mais medo de gêneros. Eu posso fazer uma crônica, eu posso fazer um poema, eu posso fazer uma prosa poética, posso fazer qualquer coisa que eu quiser dentro desse grande. Porque o que eu mais gosto de você escrever é que você tem a infinitude ao seu dispor, que é um papel em branco ou uma tela em branco. Você tem infinitude. Então, a poesia, a literatura, ela é eternidade. Deixa eu te perguntar uma coisa, também do ponto de vista técnico, etc. É, qual a relevância da sua profissão, jornalista, para o fazer poético? Porque o jornalista ele cuida de fatos, ele, ele tem que ir aos fatos, depois ele tem que hierarquizar esses fatos, e depois ele tem que apresentar a narrativa organizada de determinada maneira. Uhum. Então, isso já é um exercício de É um escrita escreviador, né? Já é um embrião de tremendo, né? escritor, né? Não, é muito mais, eu É. acho, né? Porque tem grandes jornalistas que também foram grandes poetas, né? Sim, não, eu digo, é um embrião assim, que mesmo se você não pensar numa carreira de escritor, Sei. quando você começa a exercer o jornalismo escrito, ele acorda em você. Claro, é texto, entendeu? Então, por que que tantos jornalistas são escritores? Porque ele ganha intimidade com a palavra. Eu volto a essa tecla. Claro que ele ganha. O jornalismo, para mim, foi assim. Eu fiz letras. A minha grande paixão era aperfeiçoar os meus conhecimentos sobre literatura. Eu fui para a UNB fazer letras.
Fiz 5 anos de literatura, fiz tudo o que eu podia de língua portuguesa até a 6. Literatura, o que tinha de matérias que não era obrigatório, eu fiz tudo. Eu fiz absolutamente tudo. Mas eu não queria ser professora. Eu não tenho esse dom, incrivelmente, porque eu adoro recitar. Eu estou fazendo agora esses passeios que eu ensino sobre história, né? De certa forma, é um ensinamento. Mas eu não tinha aquele dom de ir para uma sala de aula, de escrever, como letras, a licenciatura exige. Aí eu resolvi que eu tinha que fazer uma dupla opção noutra coisa. Mas eu não sabia o quê. Aí eu transitei na UNB, como eu já lhe contei, fui para Sociologia e Antropologia, fiz um pouco de uma matéria aqui especial, outra ali, até que eu caí no jornalismo. Por que eu caí no jornalismo? Porque uma grande jornalista de Brasília tinha sido expulsa na greve da UNB, a Maria do Rosário Caetano, que ainda não está aí. brinca! A Nós já Maria, entrevistamos aqui. a Maria do Rosário voltou para a UNB, para letras. E quem eu conheço? Eu conheço aquela mulher fantástica. Eu, uma menina, ela conheceu o meu grupo ali. Vamos fazer um jornal aqui? Eu digo, vamos. Um jornal de literatura? Sim. Aí eu fiz com o Rosário e alguns outros alunos os Jornaletras. 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 E aí a gente publicava poemas, a gente convidava no lançamento um escritor que era o da página do meio do Sim. jornal, a entrevista central. A gente convidava quando podia o cara, ou então convidava um professor para falar sobre aquele autor. Então, foi uma experiência fantástica. E a minha primeira aula de jornalismo, quem me deu foi Rosário, porque ela fez entrevista com... Eu e ela fizemos entrevistas com os nossos, né, quem ia sair no jornal. A gente foi em busca da notícia da literatura. E ali eu digo, pronto, já sei. Eu vou fazer dupla opção em jornalismo na UNB. E aí eu virei jornalista por causa disso. Obrigada, Rosário. Rosário é uma expert, tanto no jornalismo quanto sobre cinema. Ela é uma mestra, né? Eu conheci Rosário já em 77, quando eu vim para Brasília, no jornal Movimento. Ela era uma daquelas estudantes que sempre estava em volta ali da sucursal, Admir Carvalho, o Ibanhas, que depois... O Ibanhas, lembro. Depois foi reitor. O Vladimir, meu querido conterrâneo, que foi meu professor de cinema, lá no jornalismo. Então a gente convivia muito. Tinha também o Luiz Martins, né? Sim, professor Luiz Martins. Faz poesia, poeta também, pois é. Ô, Amneris, aconteceu um fato aqui na última entrevista que eu fiz. Eu entrevistei aqui o Chico Alvim. Sim, poeta maravilhoso. E num determinado momento, a gente começou a discutir sobre a inteligência artificial. Nossa! Aí o Henrique, que é É um assunto que muito me interessa. Eu tenho no meu computador o ChatGPT, porque eu estou vendo o que é que ele é capaz de fazer. Então, o Henrique, aí, quando a gente estava conversando sobre isso, ele pediu ao ChatGPT para fazer um poema. Sim, eu já pedi também para ver. O Chico Alvim. E agora ele fez outro, acabou de criar um poema aqui com o tema do seu poema, o Arravá. Nossa, olha aí. Vamos à inteligência artificial. Vamos ver o que a inteligência artificial fala sobre isso. Vamos ver. Vamos, leia aí. Com Arravá no peito e na alma, a vida se torna mais radiante. É como um sol brilhante. O Arravá aquece a nossa jornada. Ele é o tempero que dá sabor à vida, o vinho que nos embriaga em deleite. É o abraço que acolhe e consola e a luz que nos guia noite adentro. Arravá é uma melodia suave que embala o nosso coração. É um fogo que queima sem consumir e uma semente que brota em paixão. Ele aqui plagiou o Camões. Não, que o Arravá floresça em nosso ser. É uma colagem de coisas. Que o Arravá floresça em nosso ser e nos leve a lugares jamais sonhados. Que ele seja a nossa fonte de inspiração e a bússola que nos guia nos caminhos do destino.
Uma loucura, né? É um ajuntamento de coisas. Coisas já... Agora sim, é uma puta ferramenta, licença a palavra, de pesquisa. Claro. Só que você separar o joio do trigo nas pesquisas da internet é uma sabedoria que eu quero aprender. Porque isso é uma bela ferramenta. Agora que eu estou estudando, por causa de um poema, e porque é um assunto que me interessa já há muito tempo, que eu nunca estudei, eu estudo coisas sobre física. Coisas da teoria da relatividade, o tal da física, o que é física quântica, essa história que me incita à imaginação, o buraco negro, o buraco de minhoca, esse imenso universo com suas galáxias distantes, tudo isso eu quero ler e eu quero aprender. Então, eu já pesquiso sobre isso. E eu baixei foi até o meu parceiro Tagore, que é o meu... Eu trabalho, a minha editora, que é Deste Manhã, trabalha com a Tagore Editora. Sim. Que o Tagore é filho de... A sua é 2 eixos. A minha é 2 eixos, mas a minha sou só eu. Eu sou, na verdade, eu sou uma editora de livros. O Tagore, ele é um editor de livros, mas ele tem uma editora grande, que a Tagore Editora é filha da do Vitor Alegria, da Tesauros, uma das primeiras editoras aqui, né? A Tesauros é um grande cara, o Vitor, que um dia a gente fala sobre ele. Mas, enfim, o Tagore que me baixou no meu computador, disse que eu preciso conhecer, e eu preciso mesmo, e eu já estou fazendo pesquisa para ver como é que funciona esse tal desse GPT. Já tem uma polêmica aí, porque o Renato Russo botaram o cara cantando um sertanejo, a família, o filho do Renato já está querendo processar quem? Quem você vai processar? É uma pergunta que se faz. Uma coisa que alguém pegou a voz do Renato, botou numa melodia e fez ele cantar coisas que ele não tinha cantado. Deepfake. Tipo, então assim, mas eu sou a favor da ciência. Eu não acho que pesquisa nenhuma tem que ser travada. Você tem que ter alguns parâmetros para aquelas pesquisas, parâmetros éticos, Claro. mas você tem que deixar a coisa aí, porque senão a gente não evolui, né? Por favor. Claro. Vamos à evolução. Abinérios, eu acho que essa conversa foi excelente. Eu aprendi muito. Acho que os nossos telespectadores... Eu que agradeço. Eu sempre aprendo muito e toda entrevista que eu participo, todo papo do qual eu participo, que envolve arte, para mim é um grande prazer e uma grande aprendizagem. Eu que lhe agradeço. Nesse papo agradabilíssimo. Você sabe, você é do métier, como se diz, do métier da literatura. Você é um cronista muito bom, já li coisas muito interessantes. Enfim, é um prazer. Eu que agradeço a todos vocês que tiveram essa paciência de saber um pouco mais sobre a grande arte, né? É a grande arte, que é de todos os grandes talentos aí, que eu sou só um grãozinho de areia nesse universo. Nada, Obrigada. você é uma grande poeta aqui Muito de obrigada. Brasília, vindo da Paraíba, né? Da Paraíba, com um orgulho enorme. Aliás, eu já estou ainda pensando... vou morar em João Pessoa, viu? Olha aí, A é uma minha grande ideia. viagem. Eu tenho um projeto já, porque eu sempre, quando eu acabo um livro, eu já tenho uns 2 projetos. Está ali, acontecendo. Uma das coisas que eu estava pensando era escrever um roteiro geopoético de João Pessoa. Que coisa ótima. Aquela cidade linda e que tem uma história maravilhosa. Foi uma das primeiras capitanias que surgiu, né? Uma das primeiras cidades. João Pessoa é uma cidade antiquíssima para o Brasil. Claro que o Brasil é um menino, né? O Brasil é um grande menino na história, no tempo histórico. Mas João Pessoa já tem aí quase 500 anos. Entendeu? Eu acho genial em João Pessoa que é mais perto da África, da Europa e de Nova York. Sim. E eu tenho uma crônica que já histórica que eu escrevi, que se chama Paraíba, quer dizer braço de mar, na língua dos indígenas, dos nativos de João Pessoa, né? Os primeiros habitantes. Então, tem uma história aí, já que eu tenho algumas crônicas, quem sabe? Quem sabe? É meu próximo projeto. Obrigada, grande abraço. Gente, assim nós chegamos ao fim de mais um podcast da República Popular das Letras. Eu peço que vocês deem o like de praxe,
e se inscrevam no nosso canal para os próximos episódios. Muito obrigado e saúde! Saúde.